Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar de um tema diferente aos temas que a gente vinha falando desde o início da disciplina. Que no início da disciplina a gente começou falando sobre modelos de regressão linear simples inicialmente, depois modelos de regressão linear múltipla, né? E também as extensões que a gente tem quando temos limitações ao utilizar um modelo de regressão múltipla, como são os casos de equações simultâneas em modelos de dois estágios. Todos esses modelos daí são considerados modelos de causa e efeito. E também nas últimas duas aulas a gente falou dos modelos de resposta binária, né? Que são modelos probabilísticos, mas de resposta binária. Esses temas daí estão relacionados com o mundo da econometria, e na aula de hoje a gente vai falar de análise multivariada, tá? Que são os temas de componentes principais e análise fatorial, tá? Mas previamente a falar dessas duas técnicas de análise multivariada, eu queria esclarecer algumas coisas, tá? Vou voltar aqui ao arquivo Excel, porque o que acontece? Nesses dias eu tive várias mensagens, tá, dos colegas tendo dificuldade para analisar os dados, e em alguns casos me apresentando erros no programa Stata. Tem alguns arquivos que eu deixei no AVA que eles estão no formato Stata. Tá? Os arquivos que estão no formato Stata, vocês vão abrir aqui, em Open. Tá? Clicando aí em Open ou abrir, vocês vão procurar o arquivo. Tá? Aqui no programa que eu estou gravando, ele não consegue capturar a tela latente. Tá, gente? Está na tela latente. Quando clico aqui em Open, né, nesse que estou sinalizando aqui no vídeo, tá? Automaticamente tá, vocês conseguem abrir o arquivo, tá? Quando ele está em formato DTA, tá? Por exemplo, aqui, esse arquivo daqui, o arquivo DTA.DTA, ele já está em formato Stata, tá? Mas tem alguns arquivos que ele está em formato Excel, tá? Por exemplo, este arquivo com o qual aqui a gente vai trabalhar na aula de hoje, ele está em formato Excel. Vou copiar aqui os dados e importar para o Stata. Copiando aqui os dados. Vamos agora para o Stata. Clicamos na área de comando, clicamos aqui Edit, né? Damos um Enter, vai aparecer uma tela flutuante, né? Que este programa que eu utilizo ele não consegue capturar. E pronto. Tá, eu já fiz a importação dos dados, e aqui no lado direito do Stata, esta parte daqui, já aparecem os dados, né? Aqui eu tenho, por exemplo, papel, que estou indicando aqui o ativo, né, que está sendo negociado no mercado financeiro, tá? Papel. Neste caso, na aula de hoje a gente vai analisar que são empresas financeiras, né, bancos que negociam essas ações no mercado financeiro. E aqui nós temos os múltiplos, né, que são os indicadores fundamentalistas. Aqui nós temos preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, o dividend yield, o ROE, lucro por ação e valor patrimonial por ação. Antes de fazer qualquer estimação, que pode ser uma regressão, que pode ser um modelo Probit ou um modelo Logit, vocês têm que se cerciorar, tá? Vocês têm que comprovar que todos os dados que foram inseridos no programa, eles estejam corretos. Para tal finalidade, vocês têm que clicar o Zoom, tá? Zoom. Ao dar o Zoom, o programa automaticamente ele vai me mostrar as estatísticas descritivas. E vocês têm que prestar atenção nesses valores daqui, tá? Prestar atenção nesses valores daqui
que são os valores de todas as variáveis. Tá? Se por algum caso aqui aparecer em branco, quer dizer que o programa ele não importou corretamente os dados. Tá? Lembrando uma coisa, que o programa Stata ele é um programa formatado em inglês, tá? Então ele vai ter uma leitura dos dados no formato inglês e não no português. Por isso que muitos colegas que me enviaram mensagem, eles estão com essa dificuldade. Então vocês têm que transformar a numeração dos dados. Estou voltando aqui ao Excel. Vocês têm que transformar a numeração dos dados, esses dados aqui, eles têm que estar tudo no formato inglês, tá? Aqui, todos têm que estar no formato inglês. Você tem que eliminar as vírgulas. Caso contrário, o programa Stata ele não vai entender a formatação dos dados, tá? Vocês têm que ter muito cuidado com isso. Então, uma vez que vocês observam isso no Stata, que está tudo correto aqui, aí vocês vão começar a fazer, tá, as análises. Caso contrário, não vai ser possível e o programa vai apresentar um erro, tá? Só estou querendo fazer essa aclaração porque já recebi várias mensagens dos colegas com essas dificuldades, tá? Agora, uma coisa importante, esse daqui, o papel, ele não tem aqui valores, tá? Porque ele está em uma linguagem diferente, tá? Ele está em letras, tá? Identificando cada um dos ativos. Futuramente, né, a gente vai utilizar o nome de cada uma dessas variáveis para identificar os valores, tá? Eu vou mostrando isso mais à frente conforme a gente for avançando na aula de hoje. Então, vamos voltar aqui. Tá, então voltando aqui ao tema, gente, já fiz o esclarecimento. Voltando aqui ao tema, né? A gente na aula de hoje vamos falar de análise multivariada e dois temas que têm uma relação direta, né? Que são as técnicas de análise de componentes principais e também da análise fatorial. Tá, esses dados que eu indiquei aqui na aula anterior, eu terminei de coletar esses dados. Nós temos aqui empresas do setor financeiro, né, que são os bancos, tá, que negociam suas ações no mercado financeiro, e aqui temos os indicadores, né, que já tinha falado ao momento de importar os dados para o Stata. E a finalidade dessas duas técnicas, tanto de análise de componente principal e análise fatorial, é reduzir, tá, vamos entender dessa forma, reduzir uma quantidade alta de variáveis a um número menor, de tal maneira que esse número menor de variáveis, elas conseguem capturar toda a informação, tá, que tem esse conjunto maior de variáveis, tá, para o qual eu indiquei aqui algumas questões, né? Por exemplo, será possível descrever o conjunto de empresas do setor financeiro utilizando um número menor de dimensões sem perder todas essas informações? Ou também a gente pode se perguntar, né? É possível definir um indicador geral combinando todas as variáveis que possa quantificar a situação financeira das empresas? Ou seja, com base em toda a informação que a gente tem e com base no número de componentes principais, a gente consegue criar um fator que vai ser uma nova variável, tá? Que vai combinar todas as variáveis do sistema que estamos analisando, tá? Ou seja, vamos a reduzir essas informações e criar outras variáveis, tá? Um dos autores renomeados, né, quando a gente fala de análise multivariada, componentes principais e análise fatorial, é o Charles Spearman. Vamos ver se eu consigo escrever direito aqui. Vamos ver aqui. Trazer aqui para o...
Vamos ver aqui. Esse autor daqui, minha gente, tá? Que estou indicando aqui no slide. É um autor bastante renomeado quando a gente fala de componentes principais e análise fatorial, porque este autor aqui, ele analisou as notas, né, de vários alunos por disciplinas, e ele queria encontrar, né, uma relação de proximidade entre as notas, né, relacionadas com as disciplinas, de tal maneira a reduzir o número de informações e poder classificar os alunos, tá? Eu aqui, neste caso, na aula de hoje, eu vou me centrar em um tema que tem a ver com a área nossa, tá? A gente está falando do mundo da estatística, que a disciplina é métodos quantitativos aplicados à contabilidade, mas a gente tem que entender também que esse universo daqui não pode ser limitado à contabilidade, mas também às áreas afins, como pode ser economia e administração. Então, o objetivo aqui, com base nesses dados que eu estou mostrando aqui em tela, vai ser reduzir essa quantidade de informações que a gente tem. Por exemplo, aqui nós temos, por exemplo, todos esses indicadores, né? Nós temos aqui 6 variáveis. O objetivo vai ser reduzir essas 6 variáveis a um número de variáveis menor, de tal maneira que eu possa classificar cada um desses bancos, dessas empresas do setor financeiro, com base nesses indicadores, tá? O objetivo é capturar todas essas informações sem perder, né, informação relevante, tá? Para isso que a gente vai utilizar análise de componentes principais e também análise fatorial. Aqui na última parte eu coloco aqui uma observação, né? Análise de componentes principais e fatorial são métodos usados para identificar uma estrutura no interno de um conjunto de variáveis que permitem encontrar um número de variáveis que serão menores às originais, tá? Número de variáveis que serão menores aos originais, os quais serão chamados de fatores, tá? Sobre o contexto teórico, tá? Eu quero fazer também aqui um ressalto, tá, gente? Na aula de hoje eu vou fazer um esboço teórico de essas duas técnicas de análise multivariada. Na próxima aula eu vou trazer alguma descrição quantitativa, tá? Porque a aplicação dessas duas técnicas aqui, ele, dependendo do número de observações, se torna complexa de fazer uma conta à mão ou mesmo no Excel, para o qual a gente se vale, né, dos programas estatísticos que eles nos ajudam a simplificar esse processo que de forma manual ele pareceria ser complexo, e é complexo, tá? Então, deste ponto de vista teórico, né, a gente quando utiliza componentes principais de análise fatorial, eles podem ser utilizados para propósitos exploratórios e também para propósitos confirmatórios, né? Exploratório quando possuímos um conjunto de variáveis e não temos certeza de como devem ser agrupados. Não temos uma guia teórica clara, tá? É uma coisa que a gente tem que ressaltar quando a gente for fazer um estudo ou quando vocês têm a possibilidade de fazer um trabalho e tenha que aplicar uma técnica de análise multivariada de componentes principais. Quando vocês analisam, por exemplo, uma população, e vocês pode ser uma população com base na renda, ou pode ser empresas de diferentes setores da economia, e vocês querem agrupar ela com base nos indicadores financeiros, por exemplo, tá? Você pode ter aí uma combinação de empresas que não necessariamente vão ser do mesmo setor, mas que vão ser agrupadas com base nos resultados, tá? Com base nos fundamentos. Então aí você não tem certeza, né, de como tem que ser agrupadas essas empresas, e vocês utilizariam, no caso, as duas técnicas com o propósito exploratório e com o propósito confirmatório, a princípio, a priori,
sabemos como têm que ser agrupadas as variáveis e queremos utilizar a técnica para sustentar o estudo, né? Lembrando que a técnica multivariada de componentes principais e fatorial, eles serviriam como sustento, né? Um sustento forte para argumentar algo que a gente acredita ser verdade, tá? Nesse caso, seria utilizado para propósito confirmatório. Quando o objetivo, né, componentes principais, se o objetivo do estudo for reduzir o número de variáveis, por exemplo, de 12 para 4, sem perder informação, tá? Você deve utilizar aqui os componentes principais, posteriormente criando os fatores, tá? Ao utilizar os componentes principais, por meio do programa, né, nesse caso aqui, o programa que estamos utilizando é o Stata, vamos encontrar uma informação, né, chamado aqui o Eigenvalue, tá? O Eigenvalue, tá? Que vai ser, tá? Um critério, né, na qual a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Que vai indicar a variância total da variância, né? Esse fator que esse fator representa. Por exemplo, já vamos falar aqui dos resultados para ficar mais claro. Por exemplo, né? Se o valor foi de 2,67, do componente for igual a 2,67, significa que esse fator junta informação de 2,67 variáveis. Tá? Já vou explicar no próximo slide para ficar mais claro essa parte. Após a estimação do componente principal, obtém-se o número de componentes relativo ao número de variáveis. Por exemplo, se eu estou trabalhando com 6 variáveis, como indiquei agora há pouco, são 6 variáveis fundamentalistas, tá? Vou ter 6 componentes a princípio, né? Com diferentes eigenvalue. Sendo objetivo reduzir o número de variáveis, utilizaremos o critério de Kaiser. Tá? O critério de Kaiser, ele me fala, né, que eu tenho que trabalhar com o número de componentes, tá, que tenha um eigenvalue superior a 1. Tá? Esse é o critério de Kaiser. Utilizamos o critério de Kaiser para definir o número de fatores que impliquem a maior quantidade de variância possível ou informação possível. Tá? Aqui nós temos o critério de Kaiser, que a gente tem que tomar em consideração para definir o número de componentes que vão ser utilizados, tá? E o critério de Kaiser me fala que tem que ser igual ou maior a 1. Pronto. Aqui neste slide, estou mostrando aqui os primeiros resultados que a gente obtém quando trabalhamos com componentes principais, tá? Eu vou fazer aqui um paralelo, né, nesses valores daqui, com base nos dados que a gente vai trabalhar no Stata, e também mostrando aqui a guia, né, que a gente utiliza, a guia daqui, vamos ver aqui, essa guia daqui de estimação, tá, para os dados que a gente vai trabalhar. Só voltando aqui para o Stata, né, aqui a gente já importou os dados, tá? Aqui já temos os dados importados, tá? O que a gente vai fazer agora é utilizar a guia de estimação que nós temos aqui no Notepad para começar a fazer as primeiras estimações, tá, dos componentes principais. Vou copiar aqui a primeira parte, tá? Aqui vamos definir, né, agrupar, na verdade, as variáveis do estudo. Tá? Eu digito aqui global xlist e as variáveis do estudo, copio, vou no Stata, num Ctrl V na área de comando e dou Enter. Tá? Pronto. Vou novamente aqui na guia de estimação e vou digitar este comando daqui, gente, que ele vai me estimar, além da correlação das variáveis, ele vai me estimar, vou fazer uma aqui, o teste de Kaiser eu coloquei embaixo, ele vai me mostrar aqui
a correlação e também a significância de cada uma das correlações, tá? Lembrando que quando a gente fala de uma análise de componentes principais e de análise fatorial, deve existir uma alta correlação entre as variáveis, tá? De tal forma que ajude a simplificar a análise, tá? Então, eu copio aqui, vou ao Stata e dou um Enter, tá? Pronto. Aqui ele me mostra, gente. Então, vamos ver aqui as correlações, né, entre as variáveis. Então, vamos ver aqui, só um momentinho. Tá, aqui temos uma correlação forte entre PL e PV. Aqui, vamos ver aqui. Aqui temos uma correlação negativa, relativamente alta. Aqui temos uma alta correlação entre lucro por ação e valor patrimonial por ação. Então, o que o programa vai fazer vai ser relacionar, esse daqui também mais ou menos, vai relacionar, tá, as maiores proximidades, tá? As maiores proximidades, nesse caso as variáveis que eles têm uma maior correlação, tá? Aqui nós temos, lembrando que a correlação é o grau de relação linear, né, que tem duas variáveis. Só lembrando aqui da estatística, né, que vocês devem ter visto, né, em aula de estatística, né? Correlação é o grau de relação que tem duas variáveis, tá? Que pode ser positiva, crescente, ou pode ser negativa, tá? Com valores vão de 0 a 1. Vamos ver aqui, só voltando aqui para o comando, os comandos. Aqui vamos definir o número de componentes a utilizar na análise fatorial. Eu estou colocando aqui, gente, esses valores aqui, global n componentes 3, porque como eu já analisei os dados, eu sei que vai dar 3 componentes, tá? Mas quando a gente não sabe, a princípio a gente não faz isso, né? É necessário fazer análise de componentes principais com base neste comando daqui, viu? Tá? Isso quando a gente não sabe. Mas como eu analisei, eu digitei aqui o número de comandos 3, tá? Para futuramente eu poder definir e falar para o Stata, né, que ele tem que fazer, criar os fatores com base no número de comandos, tá? Gente, não quero que pareça para vocês complicado o que eu estou falando, tá? Então, já copiei o comando, colei aqui na área de comando do Stata e dou um Enter, tá? Pronto. Vamos ver aqui. Agora, o que podemos fazer também é dar uma descrição. Fazer uma descrição aqui. Vamos copiar aqui essa parte de script. Copiamos aqui no Stata. Copiamos e colamos no Stata. E aqui, o próprio programa ele vai nos mostrar aqui a descrição das variáveis, tá? Como que elas estão descritas, tá? Tá? Só para descrever aqui as variáveis. E agora, o que podemos fazer aqui é realizar a estimação do componente principal. Lembrando que o comando é PCA, tá? Análise de componentes principais. E digitamos também aqui a lista, né, que a gente criou aqui no início, bem, das variáveis, tá? E como se fosse travado as variáveis, tá? Copiando. E vamos colar aqui no Stata. Guardamos um momento, esperando aqui que o programa faça a estimação. Tá? E aqui, gente, no Stata, vou fazer um paralelo aqui, tá?
Aqui nós temos aqui o análise de componentes principais, tá? No rotado, né? Que ele está definindo aqui o número de componentes 6 inicialmente, tá? Mas quando a gente for fazer análise fatorial, podemos reduzir a 3, tá? Mas por quê? Aqui a gente está observando o seguinte, né? Como eu tinha falado agora há pouco no slide sobre a teoria, quantos componentes a gente tem que utilizar? Devemos utilizar, com base no critério de Kaiser, componentes que tenham um eigenvalue superior a 1. Tá? Por quê? Porque a gente observa que eles têm um maior peso, né? Um maior peso na análise. E a 3 componentes, eles estão explicando 95,7% do conjunto das informações. Tá? Do conjunto das informações. Esses valores daqui, eles estão no PowerPoint. Aqui, vamos botar aqui o PowerPoint. Aqui estão esses valores, tá? Vou ir sinalizando. O componente 1, 2 e 3. Até o componente 3, eles explicam 95,7% das informações, tá? Aqui o cumulativo, né? 44, eles vão somando aqui, 44 mais este, vai acumulando, tá? Aqui para o primeiro componente, ele está me indicando aqui uma variância acumulada, né? Um fator, ele explica 44,53% da variância dos dados originais. Como que a gente entende, né, este componente de aqui? Este valor de 2,67, ele está me indicando que esse componente 1 está explicando aproximadamente 2,67% do número de variáveis. Tá? Por exemplo, aqui estamos trabalhando com 6 variáveis e ele está explicando aproximadamente 2,67 variáveis. Tá? Se a gente for dividir, por exemplo, aqui, vamos dividir 2,67171 dividido por 6, quanto que vai ser igual a este? Então, 0,67171 dividido por 6. Ele vai ser igual, tá, a 0,445285. É que justamente esse valor daqui, gente, a proporção que ele está explicando, tá? Isso que ele quer dizer, né, esse resultado, tá? Que o primeiro componente ele está explicando um alto valor de todas as informações do sistema, tá? E aqui na figura, nesta figura daqui, ele me serve como confirmação para saber quanto que vai ser o número de componentes que eu tenho que utilizar. Ele é um gráfico de sedimentação, tá? Vamos aqui no programa para mostrar aqui como que vai ficar esse gráfico de sedimentação. Vamos botar aqui no Notepad e copiar este comando daqui que estou sinalizando. Copiamos aqui o comando. Vamos aqui para o Stata. Ctrl V e um Enter e esperamos aqui. Daqui o programa ele nos mostra aqui os resultados. Pronto. Gente, aqui este daqui ele não me consegue mostrar. Este programa ele não me mostra essa tela flutuante. Essa tela flutuante ele não me mostra. Só um momento aqui. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui tirando um print, tá? Vou fazer aqui um print, tá? Vamos ver aqui. Só vou tirar um print aqui, gente,
para mostrar para vocês, já que a tela, tá, ela está, vou colocar aqui em cima do slide, esse daqui resultado que aparece do Stata, gente, tá? Vamos ver aqui, gente, esse que eu estou mostrando aqui agora no slide, seria o resultado, tá, do gráfico de sedimentação, tá? Que é justamente que eu estou mostrando também no slide, tá? Mas que do programa ele não consegue capturar. Dá um Ctrl Z e voltar aqui para o slide, tá? Só para mostrar para vocês que o resultado está conforme, tá? Indicado aqui no slide. Então, gente, vamos ver aqui. Basicamente, este gráfico daqui, o que está fazendo é graficar esses valores daqui, tá? Graficar esses valores daqui. Aqui seria o primeiro componente, né? Primeiro componente de 2,67, aqui o segundo de 1,8384 e aqui de 1,23, tá? Em função dos números de componentes. Tudo bem? Basicamente, o que a gente utiliza esse gráfico é para fazer uma confirmação de que o número de componentes que a gente vai utilizar é correto. Tá? Continuando aqui com as informações, vamos ver aqui as informações sobre a teoria, né? Tá, vamos ver aqui, tá, estou no slide aqui, pronto. Após definir aqui o número de componentes, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, tal como eu tinha falado no terceiro slide, temos que verificar se os dados que a gente está utilizando, eles realmente confirmam, né, a utilização da análise fatorial, nesse caso, componentes principais e posteriormente uma análise fatorial. Para a gente analisar a adequação dos dados, utilizamos aqui a estatística KMO, do Kaiser, Meyer e Olin, cujos valores variam de 0 a 1, né? Quanto mais próximo de 1, significa que os dados eles seriam mais adequados para analisar ou para realizar uma análise da qual a gente está se propondo na aula de hoje. Tá? Mas o que acontece, gente? Os dados que eu estou utilizando aqui, eles mostraram aqui uma estatística geral da KMO de 0,41. Tá? Que ele estaria aqui, né, por debaixo, né, desse valor aqui. Ele estaria por debaixo, né, que seria uma coisa inaceitável. Neste ponto aqui, gente, eu vou pedir desculpas para vocês, porque eu tentei procurar e coletar a maior quantidade de dados possíveis, e minha ideia era trazer para vocês um exemplo próximo, né, da nossa realidade, né, sem pegar outros exemplos que podem estar relacionados a outros campos do conhecimento, né, que tenham valores altos, né? Mas quando vocês forem fazer um estudo utilizando essas técnicas de análise de componentes principais e fatorial, vocês têm que analisar e ver e verificar que este valor daqui ele tem que estar acima deste valor daqui, do razoável, média, boa, muito boa, tem que estar nesses valores. Então, neste exemplo daqui, eu não consegui obter um número maior, tá? Mas, por motivo de exemplo, e a ideia que eu quero trazer para vocês, eu decidi prosseguir com a análise, tá? Eu decidi prosseguir aqui com a análise, tá? Mas isso daqui não vai desmerecer a coleta dos dados e também da análise que eu quero trazer por trás e os conceitos também que eu quero trazer por trás, bem como da importância destas duas análises de multivariada, tá?
Então, mais uma vez, desculpa, porque os valores eles não são os melhores, digamos, para serem analisados, buscando, digamos, fazer um estudo, tá? Com base nessa amostra específica. Mas, por exemplo, eu decidi prosseguir aqui. Vamos aqui ir para o Stata. Só para verificar aqui os resultados do KMO, vamos para o Stata. E também aqui, para a área de comando, copiamos aqui a estatística KMO, que vai me mostrar justamente os resultados, tá? Que vai me mostrar justamente os resultados da estatística KMO, que eu acabei de postar agora no slide, tá? O próximo passo, vamos ver, o próximo passo aqui vai ser, só um momento aqui, vai ser uma rotação aqui das correlações, antes de a gente definir o número de componentes, tá? Vou copiar aqui as informações, vou colando aqui no Stata. Esse daqui é basicamente um processo que a gente tem que seguir. Só um momento aqui, vamos dar continuidade. O próximo passo vai ser definir o componente com base no número 3, né? Que a gente limitou o componente número 3. Esse daqui simplesmente é um processo, viu, gente, tá? Tá, número de componentes 3, tá? Os valores são os mesmos. Agora eu preciso dos fatores rotados, tá? Com base nos 3 componentes, tá? Pronto. Só para mostrar para você onde que eu estou, tá? Fator x, fator 3, tá? Que vai ser a matriz rotada com base no número de fatores, nesse caso definido pelos componentes, tá? Vamos ver aqui, Ctrl V, aguardar aqui o modelo fazer a estimação, e agora rotamos aqui. Estou copiando aqui os comandos, tá? Vamos rotar aqui a matriz dos fatores, de forma que a gente possa saber quais são os itens que se agrupam em cada fator. Quando eu digito aqui esse comando rotate by max, eu vou saber quais as variáveis que eu estou utilizando, das 6, né? Que eu estou utilizando aqui. O que eu estou utilizando aqui? PL, preço sobre valor patrimonial, dividend yield, ROE, lucro por ação, valor patrimonial por ação. Eu vou saber quais são as variáveis, tá, que se agrupam em cada fator, tá? Eu coloquei uma descrição no Notepad. Pronto, tá? Esse daqui são as informações que me interessam, minha gente, tá? É a minha informação de interesse, tá? Porque aqui eu vou perceber quais são as variáveis por cada fator, tá? E que nome eu posso dar a cada fator com base nos resultados que eu obtive. Como que a gente vai definir ou saber que variável se agrupa em cada fator, tá? A gente vai definir, por exemplo, as variáveis por cada fator com base nos números mais próximos de 1, tá? Essas cargas fatoriais basicamente são as correlações entre as variáveis, tá? Tal como eu tinha falado no início, que o método, né, de análise fatorial, ele vai agrupar as variáveis que são mais próximas, tá? Por uma análise de distância, né? Mais próximas, tá? E quanto mais próximas, eles vão se agrupar em um determinado
fator, tá? É importante que a gente identifique os valores superiores a 1 para poder discriminar os fatores. Por exemplo, aqui eu vou sair daqui e vou mostrar esses resultados aqui no Stata, tá? Vamos aqui ver no slide, desculpa. Pronto. Aqui. Esses resultados daqui são os mesmos, tá? Esses aqui são os mesmos que estão no Stata. Pelo método Varimax, né, utilizado para minimizar o número de variáveis que possuem uma alta saturação, tá? O que fazemos com o método Varimax é simplificar a estrutura dos fatores, tá? E temos que escolher os fatores mais próximos de 1. Tá? E tal como tinha falado, né, as cargas fatoriais são correlações entre as variáveis e os fatores, tá? Por exemplo, aqui no fator 1, eu observo que as maiores correlações são PL, patrimônio líquido, né? Não PL, né? Preço sobre lucro, desculpa, não é patrimônio líquido, preço sobre lucro e preço sobre valor patrimonial, tá? Preço sobre lucro e preço sobre valor patrimonial, tá? Esse daqui, só fazendo aqui uma PL, tá? Preço sobre lucro, tá? Vamos aqui ver, tá? Então aqui nesse fator 1, eu estou agrupando preço sobre lucro e preço sobre valor patrimonial. Que nome eu posso dar a este fator daqui? E que variáveis, o que empresa do setor financeiro, eles se agrupam neste fator, tá? E neste fator 2, aqui nós temos lucro por ação, vou sinalizar aqui. Neste fator 2, eu tenho aqui lucro por ação e valor patrimonial por ação, né? Tá? Com alta correlação. Que bancos, né? Ou que nome eu posso dar a este fator? Lembrando que após fazer essa discriminação, eu tenho que dar um nome a esse fator, né? De tal maneira que me ajude a simplificar a realidade, tá? E no fator 3, eu tenho aqui um alto ROE, porém, uma relação inversa, né? Que seria um baixo dividend yield. Ou seja, o que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter, por exemplo, vou falar bancos, né? Empresas do setor financeiro. Bancos com alto ROE, porém com um baixo dividend yield. Que nome eu posso dar a este fator? Tá? Aqui neste caso daqui do fator 2, eu tenho aqui um alto lucro por ação e também um alto valor patrimonial por ação. Tá? Que nome eu posso dar a esse fator? E aqui também neste fator 1, eu tenho aqui empresas ou bancos com alto preço sobre lucro e com alto preço sobre valor patrimonial. Tá? Só lembrando um pouco da teoria, viu, gente? Que eu acredito que vocês já viram isso em administração financeira. O que vai indicar este preço sobre lucro? O que vai indicar este preço sobre valor patrimonial? Tá? Eu vou deixar isso como reflexão para vocês, tá? Porque todas essas coisas aqui vocês viram em administração financeira, tá? Com base nesses conceitos daqui, a gente pode dar um nome a essas variáveis, tá? Lembrando aqui, só complementando aqui, né? Preço sobre lucro, né? Quanto maior, né? Vai indicar que mais esticada está o preço, né? Dessa empresa com base no lucro, tá? O que vai significar que a ação vai estar mais cara, né? E aqui no caso do preço sobre valor patrimonial, quanto maior também vai estar mais cara com base no patrimônio, tá? Vamos aqui avançando. Agora, vamos aqui voltar para o programa. Antes de eu falar desta figura daqui, vamos voltar aqui para o Notepad.
Vamos copiar este comando aqui para fazer uma plotagem dos números de fatores combinados em x e y, tá? Copiamos. Vamos colar aqui no Stata. Damos um Enter. Novamente aqui, gente, tenho aqui essa mesma situação, tá? Para mim apareceu a tela flutuante, mas esse programa que eu utilizo, ele não consegue capturar a tela flutuante. Mas eu já coloquei os resultados aqui no slide. Daí eu vou falar sobre estes resultados, tá? Só lembrando, né? Vamos lembrar aqui qual que é o objetivo da análise fatorial, tá? A análise fatorial, a gente está fazendo já a análise com base nos componentes, né? Que a gente definiu que são 3, tá? A gente tem por objetivo, né? A gente, na verdade, aqui é o método, né? Tem por objetivo a identificação de uma estrutura por meio de um resumo de dados e a redução de dados. Tá? O que a gente tem é um universo de empresas do setor financeiro, nesse caso são os bancos, e a gente também tem informações de fundamentos dos bancos, tá? Que são preço, valor patrimonial, preço sobre lucro. Aqui também vou fazer daqui preço sobre lucro, não é patrimônio líquido, não. Preço sobre lucro. Depois temos também informações de lucro por ação, valor patrimonial por ação, o ROE, dividend yield, que são fundamentos, o que a gente também pode falar como múltiplos desses bancos, tá? Dessas instituições financeiras. E o que a gente quer fazer é reduzir todas essas informações. Temos 6 variáveis e queremos reduzir a um número menor de variáveis, de tal maneira que não possamos perder informação relevante e poder saber que instituições financeiras se encaixam em cada um desses fatores com base nos fundamentos. Tá? Este gráfico daqui de cargas fatoriais basicamente está corroborando tudo que isso daqui a gente observou. Por exemplo, preço. Por exemplo, aqui, este preço sobre lucro e preço sobre valor patrimonial, eles estão no fator 1. Vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui. Fator 1. Fator 1. Fator 1 em relação ao fator 2. Fator 1 em relação ao fator 3. No fator 1 nós temos preço sobre lucro e preço sobre valor patrimonial. Alto valor aqui. Aqui no fator 1 temos aqui um alto valor, preço sobre valor patrimonial e preço sobre lucro. Basicamente está corroborando essas informações com o que está sendo mostrado aqui nos resultados. Agora vamos aqui, esse é o fator 1, tá? E aqui eu coloquei aqui como pergunta, né? Que nome podemos dar aqui a esse primeiro fator, tá? Porque a ideia é essa, né? Se eu vou reduzir o número de informações, eu tenho que dar um nome, tá? Eu tenho que dar um nome. Eu poderia dar aqui fundamento de preço, poderia ser um nome, né? Ou empresas com alto valor de preço sobre lucro ou alto valor de preço sobre valor patrimonial, ou empresas relativamente que estão sendo negociadas a um alto valor, tá? Com base no patrimônio e com base no lucro, tá? Vamos ir pensando que nome podemos dar a cada uma desses fatores. Agora, vamos aqui ver. Fator 2. Nós temos aqui lucro por ação e valor patrimonial por ação. Vamos aqui, fator 2. Lucro por ação, valor patrimonial por ação. Fator 2, aqui estão. Estão quase juntos aqui. Lucro por ação, valor patrimonial por ação. E vamos ver aqui. Vamos ver aqui. E o fator 3, vamos ver aqui, fator 3, ROE e dividend yield. Vamos ver. Aqui nós temos o ROE aqui do lado
positivo alto e o dividend yield um valor negativo alto, né? Uma relação inversa. Tá? Tal como eu tinha falado, né? Esse daqui vai agrupar bancos com alto valor ROE, né? Tem uma alta rentabilidade sobre o patrimônio, mas um baixo dividend yield, né? Que paga muito pouco. Tá? Lembrando que o dividend yield, tá? É o dividendo, né? com base no lucro, tá? Vamos ver aqui, só um momentinho aqui. Tá só falando aqui, dividend yield é dividendos pagos por ação, tá? Dividendos sobre valor unitário da ação. Tá, aqui, gente, aqui a gente chega aqui, passa na parte final da análise, né? Que nome a gente pode dar a cada uma dessas variáveis, né? Só um momentinho aqui, não consigo mudar essa parte, não. Aqui ela travou, pronto. Que nome eu posso dar a esse valor aqui? Tá? Vamos ver aqui pode ser bancos, vou colocar aqui bancos com alto, né? Preço, pode ser? Tá? O que acontece? Eles estão com alto preço sobre o valor patrimonial e alto preço sobre o lucro. Talvez pode ser aqui o caso de bancos que estão sendo negociados no mercado financeiro a um alto valor, tá? A gente vai corroborar isso daqui a pouco. O que eu nome posso dar aqui? Bancos com alto lucro e valor patrimonial. Vamos pensar aqui que nome? Alto lucro e valor patrimonial por ação. Aqui, bancos com alta rentabilidade, alto ROE e baixo dividend yield, tá? Vamos pensando esse daqui, gente. Vou deixar ele daqui para reflexão para vocês. Que nome vocês dariam para cada um desses fatores, tá? Eu estou colocando aqui uma coisa aqui que me veio aqui, que poderiam ser os nomes. Aí, se vocês têm uma ideia melhor, que simplificaria aqui o agrupamento das informações, vocês também podem dar um nome a cada uma dessas variáveis, tá? Gente, esse daqui seria a análise fatorial, tá? Até aqui seria a análise ou a aula, tá? Mas eu coloquei aqui no Notepad, vamos botar aqui a Notepad, uma coisa complementar, de tal maneira que eu consiga observar a relação entre as pontuações e os fatores, tá? Para saber que banco se encaixa em cada uma delas, tá? Esse daqui é uma análise complementar, tá? Que eu queria trazer para vocês, que não necessariamente eu vou cobrar, sei lá, até porque a prova vai ser uma coisa analítica, tá? E não vou pedir nada complexo, porque a ideia, com base nesses modelos daqui, é trazer para vocês a ideia fundamental do método e para que pode ser utilizado, tá? Eu parto desse princípio de tal forma que possa ser útil para vocês, tá? Vamos ver aqui, vou copiar essas daqui, a predição, tá? E daqui são as predições de cada uma das fatores. Vou copiar aqui e colar no Stata. Pronto. Tá, gente? E daqui é uma predição que se faz utilizando uma análise de regressão, tá? Em outro momento aqui, vou fazer um Excel para explicar essa parte para vocês, tá? Mas é daqui uma análise complementar, tá? Não fiquem se preocupando muito. Fazer uma combinação agora. Aqui eu estou colocando um label papel
para chamar a cada um. Só vou fazer aqui, mostrar no Notepad. Aqui, gente, eu estou colocando aqui um label como papel, né? Que são o nome dos bancos, atrelado ao número de fatores, tá? Para fazer uma comparação das pontuações em relação aos resultados que obtivemos e mostrar que bancos eles se encaixam em cada um dos valores, tá? Vamos copiar aqui, colamos aqui no Stata e damos um Enter. Aqui, gente, aparece uma tela flutuante e eu vou avançar, que é justamente essa tela que estou mostrando aqui agora no slide, tá? Essa é a tela flutuante que está me aparecendo no slide. Mas vamos continuar, tá? Eu inicialmente não vou falar nada sobre isso, vou falar dos dados agrupados, tá? Que na próxima figura vamos agrupar estes valores com os fatores, tá? Vamos voltar aqui para o Stata. Vamos copiar aqui, copiamos aqui o comando. Graphic. Estou dando aqui um nome de graphic. Ele está salvando o nome como pontuações fatoriais. Copia aqui outro comando que está na rotina de estimação. Vou agilizar aqui um pouco, gente, para não demorar muito, que o vídeo não fique muito longo. Pronto. Aqui eu copiei também os fatores combinados. E agora vou gerar o gráfico vou denominar ele como gráfico de cargas fatoriais e vou combinar esses dois gráficos, tá? Vou combinar esses dois gráficos daqui. Ao combinar esses dois gráficos daqui, vai me aparecer este resultado daqui, viu, gente? Tá? Este resultado daqui que estou mostrando aqui em tela no slide. Tá? Gente, os comandos estão no Notepad, tá? Vamos ver aqui se eu consigo aumentar o tamanho. Pronto. Um pouquinho mais. Pronto. O que acontece, gente? Vamos ver aqui. O que acontece, gente? Aqui estou relacionando, né, os fatores com os scores das variáveis, tá? Lembrando que estamos trabalhando com bancos, né? E aqui podemos ver, por exemplo, aqui que bancos eles estão relacionados com cada um dos fatores. Por exemplo, aqui nós temos um banco, né, que eu não sei lá, BNR, B3, desconheço o nome desse banco, bem. Só vou mostrar aqui o que é BNR. BNR. Tem bancos que eu não... que é o Banco do Nordeste. Tá, Banco do Nordeste, né, aparecendo aqui, justamente aqui no fator 2, né, que seria um Isso. Valor patrimonial, lucro. Aqui B, fator 2. Fator 2. Isso. Lucro por ação, valor patrimonial por ação. Tem? Tipo um outlier, né? Um Banco do Nordeste, com alto valor aqui. Depois aparecem outros, né? O Banco do Brasil, o Banco Pactual. Tá? Agora, bancos com alto ROE. Né? Bancos com alto ROE. E baixo dividend yield, nós temos aqui, são bancos que eu não conheço, BSL e 3, vamos ver aqui, o que é o banco BSL? Banco de Brasília, que é o Banco de Brasília, as duas ações, né, que nós temos aqui as ordinárias e as preferenciais, depois vem Banco Pactual e tudo mais. Aqui, pelo fator 1, vamos ver aqui preço sobre valor patrimonial e preço sobre lucro. Nós temos aqui o
BID, né, que é o Banco Inter. Não, só fazendo a correção aqui. Nós temos aqui o BID, Banco Inter, tá, que seria um banco que está sendo negociado a um preço alto, né? Os que investem no mercado financeiro devem ter conhecimento sobre isso. E sobre o fator 1, aqui nós temos o fator 1, né? Lucro por ação, valor patrimonial por ação, BNR-BR3, Banco do Nordeste. Pelo lado do fator 3, tá? Nós temos aqui, fator 3, só voltando aqui ao fator 3, nós temos aqui empresas com alto ROE, e baixo dividend yield, né? Aqui temos aqui 3 bancos de Brasília, Banco Pan-Americano, Banco Pactual, sei lá, tá? Gente, eu queria trazer isso daqui para vocês, né, que seria uma combinação, tá? Vamos complementar a estimação que a gente fez sobre o análise fatorial. Então, mais a aula, gente, vai até aqui, tá? Lembrando que o objetivo é reduzir o número de informações e dar um nome a cada uma das variáveis, tá? Espero que não tenha ficado muito complexo aqui a aula de hoje. Na próxima aula eu vou fazer um resumo quantitativo de todos esses modelos, tá? Na aula de hoje eu utilizei o programa e falei da teoria, tá? E na aula também que vem, na próxima aula, eu vou fazer um resumo de todo o conteúdo que a gente viu na segunda parte da disciplina, que basicamente vai ser equações simultâneas e de 2 estágios, de análise de 2 estágios, modelos binários e a parte de análise multivariada, tá? Vou fazer um resumo, né, que vai ser a revisão prévio à primeira prova da disciplina, e também vou passar umas instruções sobre como vai ser a P2, tá? Eventuais dúvidas eu estou à disposição.